não está passando nada. Mas é porque está conectando ainda. Aí você só deixa no silencioso o seu celular aí. Ah, tá. Ele já tá. Agora vai entrar ao vivo aqui. Tá, beleza. Pronto, Guilherme. Estamos ao vivo agora aqui no chat. E, bem, comecemos, né? Pois vamos lá. Vamos lá. Guilherme, eu queria então primeiro que você se apresentasse, dissesse quem você é, com o que você trabalha, como é que é a tua formação, já que o nosso bate-papo é sobre psicofarmacologia dos óleos essenciais, e talvez algumas pessoas te conheçam como o médico, né, veterinário Guilherme Santos do Dogmastê, né? Bom, vamos lá. Então, como você falou, eu sou médico veterinário, né, da Dogmastê, mas o que acontece? Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz a minha pós-graduação em toda a parte na área da neurociência. Então, eu fiz doutorado em psicobiologia, eu fiz pós-doc em neurociência, e já fazem quase 15 anos que eu sou professor de psicofarmacologia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Como você falou, eu sou médico veterinário, neurociência. Isso, desculpa, pode falar que entrou. Tranquilo. E, na verdade, na Santa Casa, eu não dou aula para veterinária, né? Na Santa Casa, eu dou aula para medicina, para enfermagem e para uma disciplina eletiva de fonoaudiologia. E aí, durante todo esse meu período do doutorado, do pós-doc e até como docente, né? Que a gente tem uma função também dentro da faculdade de fazer pesquisa, eu acabei meio que direcionando a minha linha de pesquisa para a parte de neurociência e para a parte de psicofarmacologia. E aí, como eu sou aromaterapeuta, eu acabei meio que juntando, né, as duas coisas, e aí estou aí numa luta, arregaçando as mangas para tentar desvendar a psicofarmacologia dos óleos essenciais, né? Você fez tua formação em aroma com a Samia Maluf, né, Guilherme? Isso, foi curso de formação com a Samia, no Abai Samia, aqui em São Paulo. Uhum. E imagino que deva ter surgido uma afinidade muito grande entre vocês dois, porque ela também trabalhou nessa área, né? Pois a Samia, na verdade, ela é psicóloga, né, de formação, e ela fez um trabalho bem bacana na parte de dependência química, e aí, de fato, tem muita afinidade, porque além do doutorado e pós-doc que eu fiz, eu também fiz um curso de especialização em farmacodependências, né? Então, quando eu conheci a Samia, foi meio que, logo no primeiro encontro, já teve uma afinidade muito grande. E hoje, na verdade, foi bem o que você falou. Eu tenho uma gratidão eterna à Samia, né? E sempre vou agradecer a Samia. Na verdade, eu digo que a Samia foi a minha madrinha, né? Na área de aromaterapia. Ah, que legal, que ótimo. Bom, Guilherme, olha, você vem dar esse curso, então, de psicofarmacologia aqui em Curitiba. É um curso que entrou agora na grade curricular do IBRA, né? E é um curso que nós vamos ficar 4 dias com você, porque são 2 finais de semana, porque a matéria, ela é uma coisa imensa. Mas eu preparei algumas perguntas que eu queria te fazer, porque eu acho que assim a gente pode até direcionar as pessoas que estão assistindo a gente a entender o que é psicofarmacologia em primeiro lugar, e depois para entender se é possível uma psicofarmacologia dos óleos essenciais. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse nos responder é assim, dentro da tua visão, né, de médico, a tua visão de professor nessa área de psicofármaco, o que é comportamento? Porque a nossa visão sobre o que é comportamento é uma visão muito leiga, às vezes pega algumas coisas, alguns aspectos assim que são até culturais, religiosos, né? Então, eu queria que dentro da tua visão você dissesse para nós o que é o comportamento. O comportamento, na verdade, ele tem várias formas, vamos dizer, de se definir, vai depender do contexto no qual a palavra está sendo usada, né? Então, o comportamento num contexto mais amplo, né, seria a forma pela qual o indivíduo reage ao entorno no qual ele vive, né? Então, todo o repertório de atitudes que o indivíduo tem frente às interações que ele está fazendo no mundo com o qual ele vive. Mas só que o comportamento ele também é muito utilizado num contexto mais específico para determinadas situações, né? Então, um exemplo, o comportamento de amamentar,
né? Então, como que é o comportamento da mãe no momento de amamentar? Então, o comportamento de risco no uso de substâncias, o comportamento que está associado a uma reação temerosa. Então, embora as pessoas reajam de forma diferente a um determinado estímulo, tem algumas, vamos dizer assim, algumas características que são meio comum a todos. Então, por exemplo, quando uma pessoa está frente a um estímulo que é ameaçador, ela pode ter algumas estratégias de enfrentamento a esse ameaçador. Então, ela pode ter uma reação de luta, né? Ela pode ter uma reação de fuga, e ela pode ter o que a gente chama de uma reação de congelamento, né? No qual ela fica imóvel, meio que em choque. Então, isso aí é meio que um comportamento, uma resposta meio que padrão a essa reação de medo, e que isso vai variar muito do indivíduo para indivíduo e também da intensidade do medo, né? Então, o comportamento seria mais ou menos isso aí. Ô, Guilherme, eu estou entendendo, então, não sei se estou certa, você me corrige, se a gente poderia dizer que comportamento é basicamente como a gente lida com o estresse? Sim, sim. E não só com estresse, né? Porque existem comportamentos relacionados a situações não estressantes. Foi até o exemplo que eu dei. O comportamento da amamentação, o comportamento alimentar, o comportamento de interação social, né? Então, não necessariamente ao estresse, mas o que tem mais importância, vamos dizer assim, para a gente no contexto, né, desse curso que a gente vai dar, e referente à questão de transtornos mentais, a gente acaba focando mais, né, na capacidade que o indivíduo tem de reagir frente a uma reação de estresse, e se essa resposta, se esse comportamento é um comportamento adequado ou um comportamento inadequado, né? Você sabe que eu quero te fazer uma pergunta, até puxando essa palavra que você falou, adequado, porque eu me lembro muito de uma citação famosa do professor Hermógenes, que foi uma das maiores referências do yoga no Brasil, e ele dizia assim, Deus me livre de ser normal, né? E aí, quando a gente fala sobre normal, adequado, são duas palavras que podem trazer uma conotação diferente. E seria correto a gente dizer, por exemplo, o que é mais correto? Dizer que o comportamento é normal ou que o comportamento é adequado? Quer dizer, existe uma normalidade ou existe apenas uma adequação? Pois essa colocação que você fez, ela é interessante, porque isso vai depender, o que é o adequado ou o que é o normal, ele vai depender de uma série de fatores. Então, e que vai tudo, né? Então, é todo um contexto de educação que tem por trás. Então, por exemplo, nós latinos, né? Quando a gente conhece uma pessoa, o comportamento, vamos dizer assim, entre aspas, normal ou até adequado, seria uma interação mais amistosa, né? O latino, ele expressa o sentimento dele de uma forma mais aflorada, e aí quando você vê um latino um pouco mais contido, você acaba falando que, entre aspas, ele está fora da normalidade, né? Por outro lado, se você pega as pessoas de cultura mais oriental, são pessoas mais contidas, e são pessoas que elas não reagem de uma forma tão aflorada a uma determinada interação social. Isso não significa que ela é anormal, né? Ou então que ela não tenha sentimento, muito pelo contrário, às vezes ela tem até mais do que nós, mas só que a forma que ela expressa isso, o comportamento dela, por questão cultural, etc., é diferente da gente. Então, quando a gente fala normalidade ou a questão de estar adequado ou não, a gente tem que muito prestar atenção no que a gente leva como parâmetro. Então, é bem isso mesmo. Não existe a questão normal, o conceito normal, o contexto adequado, vamos dizer assim, dentro desse contexto que a gente está falando. Claro que existem respostas que a gente fala inadequadas, independente da questão cultural. Então, se você vê, por exemplo, uma pessoa que está num quadro de mania, ela reage de uma forma muito agressiva a determinadas situações, a determinados estímulos, independente da cultura, né, dessa pessoa, isso não é considerado uma resposta adequada para a situação. Então, aí a gente já tem que prestar um pouco atenção e ter uma atenção especial em relação a esse tipo de comportamento. Uhum.
Ô, Guilherme, porque assim, dentro, acho que de todas as áreas da medicina, eu como leiga, né, eu diria, a impressão que eu tenho é que a psiquiatria talvez seja a mais multifacetada, né, porque a gente lida com uma dimensão do comportamento humano, que é uma dimensão que a gente ainda não sabe muito bem exatamente o que é. Mas, tendo isso em vista, daria para a gente dizer que, por exemplo, quando surge uma inadequação ou uma anormalidade comportamental, não necessariamente existe uma disfunção mental, uma disfunção, eu quero dizer, bioquímica. Sim, exatamente. O que acontece é o seguinte, a pessoa ela pode estar tendo, por exemplo, é o que eu falo, a pessoa ela pode estar tendo uma resposta de ansiedade a uma determinada situação ou uma resposta compatível de tristeza a uma determinada situação. Isso não significa que ela tenha, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um quadro depressivo, muito pelo contrário. São reações que, embora, entre aspas, sejam reações fora do normal, são reações que estão adequadas para o momento no qual a pessoa está vivendo. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai fazer uma prova ou se a pessoa tem um encontro ou um acontecimento extremamente importante daqui a 2 dias, é normal que a pessoa tenha uma série de sinais e sintomas relacionados à expectativa, à ansiedade, e isso não significa que ela tenha um transtorno de ansiedade. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a pessoa perde um ente querido ou está numa situação de luto. O luto, ele é uma coisa, uma coisa assim extremamente normal, né? Então, seria assim de se espantar uma pessoa quando perde um ente querido não demonstrar comportamentos relacionados à tristeza, né? Então, nesse caso, seria uma situação que está dentro da normalidade. Porque eu acho que isso é interessante você colocar, porque quando a gente olha para a saúde mental, de um modo geral, né, e as cobranças que a gente tem hoje dentro da sociedade, da vida moderna, de quem mora em cidades grandes, o normal é estar ansioso, né? O normal é a gente ser louco, e a gente talvez precise sempre ter esse bom senso, que é bem difícil da gente ter, de saber quando a gente precisa vivenciar essa situação momentânea de anormalidade, para a gente depois conseguir voltar novamente a um estado em que seja mais tranquilo reagir a essa resposta estressante, né? Sim, essa é a questão que você colocou, né, das pessoas que vivem principalmente em cidades grandes, né, e que fica constantemente numa sobrecarga de estresse muito grande. Eu costumo dizer assim, o estresse ele é o maior desencadeador dos transtornos mentais, né? Embora existem transtornos mais graves, que tem todo um componente genético por trás, etc, etc. Mas o estresse, ele é um fator muito importante em todos os transtornos mentais. Aí a questão é o seguinte, vamos pensar numa cidade de São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes, e que é uma correria danada. Então, lembra que ontem você me mandou o WhatsApp, né? E eu estava no trânsito, eu demorei 2 horas para sair da Santa Casa, para chegar na minha casa, porque eu saí no horário do rush. E aí, o que acontece? Todos os paulistanos, eles passam por essa situação de estresse. Aí a questão é a seguinte, então quer dizer que todos os paulistanos, todos os 11 milhões de indivíduos que moram em São Paulo têm um transtorno mental? Não. Né? Então, o que acontece? Cada indivíduo tem o que a gente chama de resiliência, né? Então, a capacidade de se adaptar a essas situações estressantes. Então, no momento, você vive uma situação de estresse, mas o fato de você ter uma capacidade, entre aspas, tamponante, vamos dizer assim, quando você sai dessa situação de estresse, você chega numa situação de conforto, você consegue, de fato, discernir isso muito bem e fazer com que o seu organismo volte nessa situação de conforto, num estado basal, isso é muito importante, isso determina, vamos dizer assim, uma maior resiliência de um indivíduo a desenvolver qualquer quadro de ansiedade ou depressão, por exemplo. Né? Tá ótimo. Bom, depois desse preâmbulo, então, eu queria te perguntar, na verdade, eu queria que você definisse o que é psicofarmacologia, antes da gente entender o que seria a psicofarmacologia dos óleos essenciais. Tá. Então, a psicofarmacologia, ela é a ciência que estuda a relação, né, entre substâncias com o sistema nervoso central. E aí, o que a gente entende por substâncias? Várias coisas. Então, a gente pode entender como fármaco, a gente pode entender como droga de abuso, a gente pode entender como suplementos alimentares, né? Então, por exemplo, qualquer suplementação à base de triptofano e o efeito que essa suplementação com triptofano vai fazer no sistema nervoso central
Isso envolve a questão da psicofarmacologia, suplementação com melatonina e também a questão dos óleos essenciais, né? Então, como é que os óleos essenciais vai modular, vamos dizer assim, a dinâmica de funcionamento do sistema nervoso central. Então, isso que seria a psicofarmacologia, né? Tá. O Guilherme, você sabe que eu quero te fazer uma pergunta fora da matéria, mas você já me ajuda numa tradução que eu estou fazendo aqui. Que eu estou traduzindo um homem francês e ele fala em imunorregulador e imunomodulador. Tem diferença ou é a mesma coisa? Pois é, eu nunca escutei esse termo imunorregulador, né? Então deve ser uma coisa de francês, então, né? A imunomodulação, esse aí é um termo importante, porque, assim, modular significa uma coisa no sentido de estabilizar, vamos dizer assim. Então, uma coisa é você inibir, então ser ou estimular, então, por exemplo, imunoestimulação, imunossupressão, e a imunomodulação seria uma questão mais de... é bem modular mesmo, equilibrar. Né? Bom, e aí é um conceito que se aplica também na neuro, né? Neuromoduladores também, né? Isso. Entendi. Agora, Guilherme, você acha assim que... bom, na verdade, entendendo que o comportamento é uma coisa muito complexa, quanto que do comportamento pode responder à ação farmacológica? É difícil estimar, mas assim, se fosse para dar um chute, muito pouco ou não sabemos? Ou depende? Olha, eu digo que farmacologicamente falando, quando a gente aborda a questão de psicofármacos, bastante. Não dá para eu falar um número em porcentagem, mas bastante. Por quê? Porque a partir do momento que você modula a neuroquímica cerebral, você acaba modulando o funcionamento de várias estruturas do sistema límbico que, por sua vez, estão relacionadas com a emocionalidade e, consequentemente, vão afetar como que o indivíduo vai reagir perante aos estímulos que estão ao seu redor. Então, você alterar a neuroquímica cerebral, isso certamente vai fazer um efeito no comportamento da pessoa. Então, por exemplo, se você pega e entra com um depressor do sistema nervoso central, como um benzodiazepínico, a pessoa ela pode ser extremamente ansiosa. Mas a partir do momento que ela toma um benzodiazepínico, ela vai estar com uma inibição tão grande do sistema nervoso central que ela vai com certeza se tornar hiporreativa a esses estímulos. Tanto é que os benzodiazepínicos, eles causam sonolência, a pessoa fica com um relaxamento muscular, independente do grau basal dela na questão de ansiedade. Então, por exemplo, se uma pessoa não ansiosa toma um benzodiazepínico, ela vai ter um efeito compatível com depressão do sistema nervoso central. Então, ela vai ter um efeito de relaxamento, ela vai ter sono. A mesma coisa acontece com uma pessoa ansiosa. Claro que a pessoa ansiosa, por estar num grau de excitabilidade maior, o efeito do benzodiazepínico, ele pode ser não que menor, mas só que o indivíduo que está num nível de ansiedade basal, ele vai responder de uma maneira mais forte, vamos dizer assim. Mas todos reagem com um comportamento compatível com depressão do sistema nervoso central. Agora, a questão dos óleos essenciais vai mais além, eu acho, que a questão do psicofármaco. Por quê? Porque a questão dos óleos essenciais, além de entrar o componente químico, ele entra a questão da memória emocional, da memória olfativa. E a memória emocional, per se, ela tem uma capacidade muito grande de alterar a neuroquímica cerebral. Então, as nossas emoções, na verdade, elas têm uma capacidade muito grande de alterar a nossa neuroquímica cerebral. Então, um exemplo assim que eu dou e que para os meus alunos entenderem é o seguinte: vamos pegar a cocaína. A cocaína ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, em teoria, uma pessoa que cheira a cocaína, além do quadro euforizante que ela vai ter, com certeza ela vai ter um aumento da sensação de ansiedade, porque isso é compatível com a alta estimulação de estruturas do sistema nervoso que estão relacionadas com determinar o estado de alerta, e a pessoa vai ter um nível maior de ansiedade. Aí a questão é o seguinte: mas por que o dependente químico
quando cheira a cocaína, ele não fica ansioso. Muito pelo contrário, a ansiedade dele diminui. Porque a falta da droga causa nele uma sensação de mal-estar grande, uma ansiedade muito grande, e a partir do momento que ele usa a droga, essa ansiedade induzida pela falta da droga diminui. Então, embora a cocaína ela altera a neuroquímica num padrão que é compatível para induzir a ansiedade, nesse indivíduo dependente químico, ela acaba tendo um efeito ansiolítico. Por quê? Porque a cocaína ela acaba cortando pela raiz a sensação de ansiedade que o indivíduo está tendo em decorrência da abstinência. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele tem uma capacidade muito grande de alterar a neuroquímica cerebral. Então, a gente mexer com essa questão de memória olfativa, ela é muito interessante na aromaterapia, né? Então, os óleos essenciais, além dessa questão química, você poder trabalhar com uma memória olfativa positiva, isso tem um efeito potencializador, vamos dizer assim, muito grande em relação ao efeito farmacológico dos componentes que estão presentes nos óleos essenciais. Então, Guilherme, acho que é por isso que eu quis te fazer essa pergunta do quanto que se estima que o comportamento possa responder à ação farmacológica, porque eu acho que o que eu estava querendo perguntar para você é o seguinte, o quanto que o nosso emocional pode até coibir uma ação farmacológica. Acho que você acabou respondendo já com o exemplo da adição em cocaína, né? Porque, assim, a gente teria que definir um pouco o que é mental, o que é emocional, e até essa questão da modulação, né, que eu pedi para você diferenciar da regulação, inclusive para poder continuar, para a gente estabelecer um vocabulário comum, viu, Márcia? Por isso que eu perguntei para ele a respeito disso. Não foi um assunto particular, foi um assunto, apenas um toque pessoal para tentar esclarecer termos que são necessários a gente aprender no momento que a gente está discutindo um assunto tão técnico. Se nós estamos falando que as emoções podem, então, até fazer com que uma ação farmacológica se expresse diferentemente, né? Existe um componente dentro do uso dos óleos essenciais nos transtornos mentais que sempre vai ser imprevisível, porque o que ele vai despertar de memória sempre vai depender muito de cada indivíduo. Então, da mesma maneira que é difícil, quer dizer, quando você pega um psicofármaco, você não tem essa questão da resposta límbica ao olfato. Então, eu sei que também é um pouco difícil você prever a reação daquele medicamento na neuroquímica da pessoa, né? Mas você tem talvez um certo grau de previsibilidade. Mas quando a gente entra com os óleos essenciais, você tem a parte química, mas essa parte olfativa talvez nos coloque num terreno que seja um terreno um pouco da gente tatear o desconhecido. Você concorda com isso, Guilherme? Eu concordo. Tanto é que, assim, é uma rotina que eu faço muito. Bom, eu trabalho clinicamente mais com cães, né? Mas só que é o que eu falo nos meus cursos, né? Quando a gente vai tratar um cão com transtorno de comportamento, a gente trata o eixo, na verdade. A gente trata o tutor e o cão. E aí o que eu procuro, e eu tenho muito cuidado em relação a isso, é que no momento que eu escolho a sinergia, além de escolher a sinergia baseada enfim, vários pontos que eu utilizo, então, a questão farmacológica, a questão química, quais componentes majoritários tem no óleo, a questão de como esse óleo trabalha dentro da medicina chinesa, enfim, eu procuro ficar muito atento à questão da conotação olfativa dessa sinergia. Então, eu sempre trago comigo, quando eu vou fazer a sinergia, alguns corretores de conotação olfativa, que são óleos que têm uma pungência aromática muito grande e que têm uma conotação olfativa diferente. Então, eu chego para a pessoa e falo, você gosta de um cheiro mais adocicado, você gosta de um cheiro mais floral, você gosta de um cheiro mais amadeirado? E a partir do que a pessoa me traz, eu tento fazer a correção da conotação olfativa da sinergia. E isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa ela tem que vivenciar uma sensação agradável no momento que ela está fazendo a aromaterapia. Sim. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu não posso, por exemplo, vamos supor, eu e os meus problemas com gerânio, né? Não adianta colocar para mim uma sinergia que tem o óleo de gerânio. Veja bem, eu nunca tive problema com o cemitério, nenhum problema traumático com o cemitério. Mas só que o gerânio, não sei porquê, ele me remete a cemitério. E embora eu não tenha problema nenhum com cemitérios,
eu não quero, no momento de uma aromaterapia, estar associando esse momento a um cemitério. Então, é assim, para mim, as sinergias que eu busco para relaxamento, etc., elas jamais entram com gerânio. Por quê? Porque não é legal para mim. Então, isso é um componente extremamente importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz a questão da aromaterapia. Na verdade, eu acho que vai ficando cada vez mais complexo, né, Guilherme? Porque você fazer a correção da conotação olfativa de uma sinergia implica em você adicionar princípios ativos que eventualmente dão uma característica olfativa boa, mas não são os princípios ativos que você quer para mexer na neuroquímica. Ah, não. Mas aí que tá. Complexo, né? Não, mas aí que tá. O que acontece? Eu não vou pegar e fazer correção olfativa com um óleo que não tenha nada a ver com a questão, né? Foi até bom você mencionar isso. Eu não posso pegar, deixa eu pensar num óleo que faça correção. Não, capim-cidreira. O capim-cidreira, por exemplo. O capim-cidreira, ele tem uma questão de efeito ansiolítico importante, né? Ele tem um efeito tranquilizante importante. Agora, o capim-cidreira, ele não tem uma característica de ação antidepressiva, né? Por outro lado, o que acontece? A Litsea cubeba, que tem uma conotação olfativa muito parecida, né, ao lemongrass, né, ao capim-cidreira, ela já tem uma pegada mais antidepressiva. Por quê? Porque embora os dois tenham na sua constituição majoritariamente o citral, a Litsea cubeba tem outros componentes químicos que faz com que ela tenha uma pegada mais antidepressiva, né? Então, é mais ou menos isso. Claro que a gente tem que fazer a correção olfativa dentro de um limite no qual o óleo que você está colocando, ele não vai ser um óleo que vai afetar a qualidade terapêutica da sua sinergia, né? Parece fácil, né? Eu chegar e falar assim, eu uso óleos para fazer correção olfativa. Não é fácil. Eu acho que é pra cacete. Na verdade, não é fácil fazer sinergia, né? Veja bem, é fácil fazer sinergia, mas fazer sinergia com S maiúsculo não é uma coisa fácil. Porque para você fazer sinergia, foi o que eu falei, você tem que considerar várias coisas. Tem que considerar o mecanismo de ação do óleo, o mecanismo de ação dos componentes majoritários. Você não vai fazer uma sinergia, por exemplo, pura de linalol. É o que eu falo quando eu dou em aula. Não tem sentido para mim uma sinergia de pau rosa, lavanda e salve esclareia, por exemplo. Não tem sentido uma sinergia de palmarosa, gerânio e rosa. Por quê? Porque você está fazendo uma sinergia que, do ponto de vista químico, não tem sentido nenhum, né? Então, você tem que conhecer a química, você tem que conhecer qual é o mecanismo de ação desse químico, você tem que conhecer o que está acontecendo na doença, né? Então, por exemplo, na ansiedade, qual é o foco? Qual é o sistema de neurotransmissão foco? Tem que modular sistema GABAérgico e sistema serotonérgico. Quais desses compostos químicos fazem essa modulação, né? Então, isso é uma coisa importante que sempre tem que ter em mente, né? E para quem trabalha com outros pontos, né, para sinergia, então, eu não trabalho com a medicina ayurvédica, né? Então, eu não posso falar sobre isso. Agora, por exemplo, medicina chinesa, eu também tento fazer a escolha dos óleos contemplando tudo, mas só que sempre o meu primeiro ponto de escolha vai ser o farmacológico e químico. Então, eu escolho os óleos do ponto de vista farmacológico-químico, e aí eu vou olhar a característica desses óleos dentro da medicina chinesa. Se bateu, maravilhoso. Se não bateu, então eu fico com a parte química e a parte farmacológica, porque eu acho que eu tenho uma maior seguridade, até do ponto de vista científico, de literatura, para me basear sobre a efetividade dessa sinergia, né? Guilherme, explica, por favor, a Cíntia que está assistindo a gente, ela está com uma dúvida, o que vem a ser a correção da conotação olfativa numa sinergia? Então, por exemplo, vamos supor que, eu vou dar um exemplo meu, tá? Porque essa parte de cheiro, assim, de odor, é uma coisa, assim, muito particular, né? Então, por exemplo, se eu faço uma sinergia de junípero, cipreste e cedro, eu não vou gostar dessa sinergia,
Para mim vai ser uma sinergia com um cheiro medicinal muito forte e a secura do cedro, isso é uma coisa que me incomoda. Eu não vou me sentir bem com essa sinergia. Então, o que eu tenho que fazer nessa sinergia para eu me sentir bem? Eu tenho que colocar uma conotação herbal nessa sinergia. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você escolheu esses 3 óleos por conta Por causa da questão química. São esses 3 óleos que a pessoa precisa para tratar esse quadro depressivo, por exemplo. Né? E aí, o que acontece? Mas eu necessito de uma pegada herbal na história. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu posso pegar e fazer uma correção olfativa, por exemplo, com um petigrém. Né? Eu gosto de um fundo doce, eu não gosto de floral, mas eu gosto de um fundo doce. Eu posso fazer a correção da conotação olfativa com baunilha. Tem um efeito antidepressivo extremamente importante. Do ponto de vista neurobiológico, tem muitos estudos mostrando isso, mostrando até o mecanismo pelo qual a vanilina, né, que é o principal componente do óleo essencial de baunilha, o porquê que ele dá esse efeito antidepressivo. Então, só para adiantar a coisa que eu vou falar no curso, né, a vanilina, ela é capaz de favorecer a produção de novos neurônios numa região do cérebro que chama hipocampo. Então, ela induz a neurogênese hipocampal. E isso é uma característica neuroquímica que todos os antidepressivos, independente do mecanismo de ação, compartilham. Né? Então, e fora outras coisas que a vanilina acaba atuando do ponto de vista neuroquímico. Então, isso seria mais ou menos a questão da correção da conotação olfativa. Não sei se eu consegui... Acho que sim. A Cíntia depois nos dá um ok pelo chat se está respondido. Por favor, Cíntia. Ô, Guilherme, pensando então nessa questão da conotação olfativa e pensando que o cheiro vai nos trazer uma memória e que cheiros, não importa de que origem forem, trazem memórias, você acha que seria factível num tratamento, eu não quero, aromaterapêutico mesmo, eu vou colocar nessa palavra, mas na verdade eu estou pensando muito mais na aromacologia, né? Você acha que dentro de um tratamento aromaterapêutico seria possível a gente fazer conotação olfativa com essência sintética? E óleo essencial? Quer dizer, eu tenho uma sinergia de óleos essenciais, mas eu faço uma conotação olfativa com essência sintética, você acha que seria possível? Do ponto de vista de memória olfativa, sim. Do ponto de vista... por quê? Porque as nossas memórias, aquilo que eu falei, as nossas emoções são capazes de desencadear reações neuroquímicas no cérebro. Né? Do ponto de vista, assim, dessa parte de memória olfativa, sim. Claro que se você utiliza tipo, óleos essenciais, além de ter essa questão da memória olfativa, você tem a questão do efeito farmacológico dos componentes que estão no óleo. Então, por exemplo, tem o efeito do linalol, tem o efeito do limoneno, enfim, aí vai, né? Mas eu acho essa questão da aromacologia extremamente importante na questão emocional. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, assim, um exemplo que está relacionado comigo. E eu não sou merchandise de ninguém, não sou garanta propaganda de nenhuma empresa. E claro. Mas só que assim, a colônia Mamãe e Bebê da Natura, ela me traz um relaxamento e uma sensação de bem-estar muito grande. E por quê? Porque durante a faculdade eu tive vivências muito boas que foram associadas a esse cheiro da colônia Natura Mamãe e Bebê. Então, toda vez que eu sinto esse cheiro, me vem à tona todos aqueles momentos que eu passei na faculdade e que, para mim, foram emocionalmente muito importantes. E isso me traz uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Tanto é que, assim, as minhas cachorrinhas, o que acontece? Eu tenho as colônias naturais e as sintéticas, né? Então, as naturais é o que eu faço com óleo essencial, e eu tenho essa sintética, e a sintética é Natura Mamãe e Bebê, né? Daí o pessoal fala, Guilherme, mas que absurdo, você compra essa colônia cara, Natura Mamãe e Bebê para os seus cachorros, etc, etc. Mas só que é meio que egoísmo, assim, da minha parte. Aí eu passo nelas e aí me dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de segurança, né? Então, sim, é a questão do cheiro, per se. Né? Aliás, elas estão aí? Não, eu tive que colocá-las para passear, porque senão ia ser meio tumultuada essa live aqui.
Ô, Guilherme, você sabe assim, por que que eu acho legal isso que você está colocando, que eventualmente a gente poderia fazer conotação olfativa com essência sintética? A princípio, a essência sintética ela é inerte, né? Quer dizer, inerte não, ela é sem efeito farmacológico, a princípio, né? Porque quando a gente olha os pacientes que são neurologicamente afetados ou têm alguma disfunção, é um público de exceção dentro da aromaterapia, assim como crianças, gestantes, lactantes e idosos, né? Os neurologicamente afetados, eles são um público de exceção. E talvez seja muito difícil a gente querer trabalhar uma terapia com segurança e fazer conotação olfativa e ainda acrescentar mais uma questão de uma química que talvez a gente não tenha uma certeza do que vai acontecer quando a gente corrigir uma conotação olfativa com outro óleo. Talvez haja uma segurança para fazer uma sinergia do ponto de vista químico, mas acrescentar um quarto, um quinto, sei lá, um sexto óleo para fazer a conotação. E aí, quando você coloca o sintético, talvez isso traga um pouco mais de segurança. Sim. Então, eu gostei de ouvir o que você falou. Eu, particularmente, não sou uma pessoa assim que endemonizo, né, as essências sintéticas. Pelo contrário, fiz curso de perfumaria, eu adoro, uso perfume, não tenho problema com isso. Então, eu achei bastante curioso isso, bem interessante. Mário, o que você falou, eu acho que isso eu falo em todos os cursos, isso eu falo para todas as pessoas, para todos os meus alunos. O radicalismo, ele tende a gerar prognósticos extremamente reservados. O extremismo, ele sempre acaba resultando numa coisa negativa. Então, é assim, você está num rio, você vai margeando a borda do rio, você sempre vai ter mais obstáculos do que você ir no meio. Então, eu meio que compartilho com você essa questão. Eu não sou extremista, na verdade, em nada, muito menos nessa questão de aromaterapia. Eu acho que as coisas têm que ser feitas com bom senso. Essa é a palavra correta. Na parte da acupuntura, que eu trabalho bastante também, eu vejo muitos colegas extremamente radicais, no sentido de, não, eu agora que faço acupuntura, eu jamais vou entrar com corticoide, porque o corticoide é uma droga, etc, etc. Essas coisas não funcionam assim. Se a pessoa está numa crise e a pessoa de fato necessita do corticoide, tem que entrar com corticoide mesmo. Claro que você pode fazer a manutenção do quadro com a acupuntura, mas só que você vai tirar da crise com fármaco. Então, eu acho que o segredo da história é você saber associar de uma forma harmoniosa fármaco e acupuntura. E o mesmo é nesse contexto aqui. Eu não vejo problema nenhum da associação de essências sintéticas com óleo essencial, né? Desde que isso seja feito de uma maneira criteriosa e a pessoa saiba do que está fazendo, né? Guilherme, deixa eu te passar uma pergunta aqui da Giovana Paola, que está assistindo a gente, é o seguinte: alguém que está tomando, por exemplo, um benzodiazepínico ou qualquer outro fármaco, quando vai usar um óleo essencial, então é importante a gente se atentar ao melhor aroma para essa pessoa, considerando a memória olfativa? Então, veja bem, quando a gente faz uma aromaterapia, e isso é muito importante para criança e também para cachorro, o que acontece? Muitas vezes, na sinergia, a gente não consegue fazer uma sinergia que agrade o paciente, né? Mas só que o fato de você conseguir fazer uma sinergia neutra, isso já é bastante importante. Por quê? Porque se ela é neutra, você pode fazer um condicionamento e condicionar esse cheiro neutro a um outro estímulo que seja extremamente prazeroso para essa pessoa, né? Então, no caso que ela falou, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, o que acontece? A pessoa, ela está tomando benzodiazepínico. No momento que ela tomou o benzodiazepínico, e se ela está tomando benzodiazepínico, ou ela está com insônia, ou ela tem um componente de ansiedade importante por trás. Para insônia, nem tanto. Agora, uma pessoa que é extremamente ansiosa, quando ela toma benzodiazepínico, o tomar benzodiazepínico para essa pessoa é maravilhoso. Por quê? Porque o benzodiazepínico tira a ansiedade com a mão. E não existe nada mais maravilhoso do que uma pessoa, do que tirar os sinais e os sintomas da ansiedade com a mão. Então, isso traz uma memória emocional positiva muito forte. Então, a pessoa associar um cheiro a esse momento que ela está fazendo uso do benzodiazepínico, que ela está tendo toda essa resposta emocional positiva do uso do benzodiazepínico, esse cheiro ele vai ganhar uma importância emocionalmente falando
relevante. Então, seria uma estratégia bacana, sim, de se fazer. Na verdade, é a parte boa de quando você tem uma conotação olfativa associada a um trauma, né? Porque você tem também a conotação olfativa com uma experiência ruim, aqui você está falando da ancoragem de um cheiro numa sensação boa. E depois esse cheiro pode até vir a se tornar, né, uma ferramenta terapêutica. Uma ferramenta terapêutica, até talvez para junto, num tratamento médico, tentar diminuir a dosagem do fármaco, né? Exato. E isso vamos dizer assim, o ponto principal que eu trabalho muito. Tudo bem que a questão agora não é cães, mas só que eu acho que o exemplo é muito pertinente num transtorno que acontece em cães que se chama ansiedade por separação. Então, o animal ele desenvolve um quadro muito extremo de ansiedade quando ele se separa do dono, quando o dono vai trabalhar, por exemplo. Então, a partir do momento que o dono faz o pareamento da sinergia com uma situação que é prazerosa para o animal, então, o que acontece? Esse cheiro ganha uma importância muito grande. E aí, quando o animal faz esse pareamento, o que acontece? Aí sim que eu falo para o dono usar esse cheiro como ferramenta. Aí o dono pega o cheiro da sinergia e passa na caminha do cachorro, passa, enfim, no sofá, no tapete, antes de sair porque daí vai o cão, quando cheirar, sentir aquele cheiro, vai trazer uma sensação de segurança, enfim, e isso vai ajudar bastante o efeito farmacológico da sinergia. Legal. Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como aromaterapeuta, né? O que você diria para o médico, Guilherme? Quer dizer, o que o Guilherme aromaterapeuta diria para o médico, Guilherme, a respeito da aromaterapia e do potencial da aromaterapia? Isso você sabe que, agora que eu me toquei, tem até um pouco, assim, dos últimos acontecimentos das PICs nessa semana, né? O posicionamento até... enfim, do próprio CFM, né, enfim, não é o seu conselho, mas o seu é o de medicina veterinária, mas enfim, né. Mas eu estou muito nesse contexto do Conselho Regional e Federal de Medicina, porque foi o que eu falei, eu sou professor dentro de uma faculdade de medicina, né? E uma faculdade extremamente conservadora e tradicional, como é a Santa Casa. E isso não é só a Santa Casa, mas todas as faculdades de medicina e todos os médicos, quase todos os médicos, eles têm um posicionamento muito reservado no que se refere à questão de terapias complementares, né? Então, eu acho que o segredo, o que eu, Guilherme, aromaterapeuta, falaria para um Guilherme médico, seria o quê? Que a aromaterapia, ela é farmacologia. Que os óleos essenciais têm componentes químicos e que esses componentes químicos são moléculas que podem chegar ao sistema nervoso central e, chegando ao sistema nervoso central, podem interagir com alvos proteicos. Interagindo com alvos proteicos, ele pode modular o funcionamento de toda a circuitaria cerebral, né? Então, muitos médicos... Não é só o cheirinho, né, Guilherme? É isso que você diria para ele. Exato. Não só médico. Eu acho que muitas pessoas... por exemplo, não sabem discernir aromaterapia de floral, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito isso com os tutores dos meus pacientes. Então, quando eu vou atender, eles ficam assim perplexos, porque eles não imaginam que um único óleo essencial tem uma quantidade exorbitante de moléculas e que a questão é química, é farmacológica, que não é só uma questão sutil, né, energética, e que diferente dos florais, que não pode ter intoxicação, o uso inadequado de aromaterapia pode intoxicar e pode ser perigoso. Então, assim, uma sinergia... A gente tem um fármaco, por exemplo, a fluoxetina, ela tem um princípio ativo, cloridrato de fluoxetina. Quando você faz uma sinergia de óleos essenciais, você tem uma exorbitância de princípios ativos, né? E essa exorbitância de princípios ativos, de um lado, ela pode ser boa. Por quê? Porque um acaba modulando a ação do outro e acaba potencializando o efeito farmacológico. Mas, por outro lado, pode ser perigoso. Por quê? Porque pode resultar numa interação que seja compatível para induzir algum problema relacionado à intoxicação. Então, uma coisa que eu acho que é importante assim, ficar claro para os médicos, que a aromaterapia ela tem componente químico,
né? Então, o que acontece, o que vai diferenciar muito é a questão da via de administração. A gente tem uma vantagem de ter vias de administração para uma terapia que são relativamente mais seguras do que a via oral, que é a maioria, praticamente a via de eleição dos alopáticos, né, dos remédios tradicionais que são utilizados, né? E que por conta disso, ser químico, pode sim resultar em interação medicamentosa com alopáticos que a pessoa está utilizando, né? Então, precisa saber que isso é químico, que não é só um cheirinho, que não é só energético, né? Agora, até pegando nessa coisa que você falou da segurança, nós, enquanto aromaterapeutas, né, a gente às vezes vai atender, né, um cliente que chega na nossa sala e ele está tomando alguma medicação psiquiátrica. Se você fosse dar um conselho para nós a respeito de interações medicamentosas, sobre qual interface que seria mais adequada para a gente usar com esse cliente, para garantir um critério de segurança entre todas as interfaces de absorção dos óleos que tem, o que você recomendaria? Seria preferencialmente a cutânea, preferencialmente a olfativa? Seria uma aromatização no ambiente? O que nos poderia trazer mais segurança se a gente pegasse um paciente que está tomando medicação psiquiátrica? Eu acho que isso depende muito de cada contexto, né? Então, por exemplo, se você pega pessoas que estão em estados demenciais, então, por exemplo, em Alzheimer ou uma demência vascular, essas pessoas elas têm uma diminuição significativa da capacidade de sentir o cheiro, né? Então, você perde esse componente de memória emocional. Não que perde totalmente, porque a pessoa não está num quadro de anosmia, mas ela tem uma diminuição importante, né? Então, nesse caso, a via inalatória, ela não seria tão preferível como a via tópica. Mas nos outros casos, eu acho a via inalatória mais importante, justamente em questão da memória olfativa, mas isso não significa que a via tópica, ela também não induza essa memória olfativa. Por quê? Porque a partir do momento que você está fazendo uso tópico, você também está fazendo a via olfativa, né? Você acha que seria mais seguro para a gente se a gente tivesse que optar por uma via com esses pacientes que vêm tomando medicação? Então, a via tópica, eu acho que dependendo da área na qual você coloca o óleo essencial, obviamente que com carreador, porque se você for fazer via tópica, você não vai ter absorção, né, que o óleo essencial precisa de carreador. Mas dependendo da área, da extensão que você está fazendo essa aplicação, dependendo da área, se você está fazendo próximo a vasos calibrosos, tudo isso vai afetar o processo de absorção. O processo de absorção, desde que a via tópica seja feita assim com bom senso, eu acho muito difícil você ter interação medicamentosa do óleo essencial para a via tópica com o alopático que a pessoa está tomando. A não ser que você pegue e faça um embalsamento da pessoa com óleo essencial. Por quê? Porque daí é óbvio, você vai ter uma absorção muito grande, porque você está colocando uma área de aplicação importante. Então, é a questão de bom senso. Agora, a via oral, ela, independente da pessoa estar tomando alopático ou não, eu acho que isso é um tópico muito polêmico dentro da aromaterapia. Eu acho que existem linhas, né, nesse sentido. Você conhece bem o meu posicionamento em relação a isso. Eu não gosto da via oral. Eu não acho a via oral uma via... não que ela não seja segura, mas eu acho que fazer uso de óleo essencial por via oral, ele tem que ser feito por um aromaterapeuta que tenha um conhecimento importante de farmacologia. Uhum. Porque a probabilidade de você fazer interação medicamentosa com outros fármacos é grande. E outra, já tem vários estudos mostrando que os óleos essenciais, eles podem tanto induzir, dependendo do composto, do componente, quanto inibir o sistema de metabolização que a gente tem no nosso organismo, que é feito pelas CYPs, as enzimas do citocromo P450. Então, assim, a partir do momento que você afeta o funcionamento dessas enzimas, você pode estar afetando o quê? A depuração dos fármacos que a pessoa está utilizando. Então, vamos supor, se você entra com óleo que inibe uma CYP, que, por exemplo, é a CYP utilizada para metabolizar a fluoxetina.
Por exemplo, o camazuleno, ele tem inúmeras interações com CIPs de fármacos psicotrópicos, né? Tem, ó, o camazuleno, o citral tem, o limoneno tem. Então, isso vai, se eles inibem essas isoenzimas, você vai potencializar a ação da fluoxetina. Você pode induzir um quadro de intoxicação, ou nem intoxicação, você pode aumentar a incidência de efeitos adversos causados pela fluoxetina. E o inverso é verdadeiro. Se você pega um óleo que, por exemplo, induz a CIPs, essa fluoxetina ela pode ser metabolizada muito rápida, e aí a dose, vamos dizer assim, que seria a dose necessária para esse paciente, ela não é. E aí o fármaco ele acaba perdendo o efeito. Então, você está fazendo uma aromaterapia para potencializar a ação do fármaco, mas só que você está aumentando a depuração desse fármaco. É uma coisa incoerente. Fora os outros riscos que eu acho que é pertinente falar aqui, aproveitando o gancho, da questão do uso bioral. Existem formas de se administrar o óleo essencial por via oral. Então, por exemplo, em mel, com óleo vegetal, ou então pingar o óleo essencial em sagu, né? Porque daí o sagu vai absorver o óleo essencial, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o óleo essencial, quando chega no estômago, ele começa a ser liberado de uma forma adequada para favorecer o processo de absorção. Agora é assim, água e óleo não combinam. Então, não adianta você pegar um copo d'água e colocar 3 gotas de óleo essencial e mandar a pessoa tomar esse copo d'água com 3 gostinhos de óleo essencial 3 vezes ao dia. Por quê? Porque quando a pessoa ingerir esse líquido, a gota do óleo essencial, ela vai grudar na primeira mucosa que ela encontrar. Se você pega um óleo essencial que tem um efeito corrosivo, por exemplo, ou então, por exemplo, um óleo essencial que diminua a produção de prostaglandina, que tem um efeito importante na proteção de mucosa. Claro que uma única vez que você faz isso, ou 3 dias ou 4 dias, não vai ser o suficiente para causar algum problema. Agora, se você faz isso de uma forma indiscriminada, isso pode causar esofagite, isso pode causar gastrite, isso pode causar inflamação de intestino, e isso é uma coisa muito séria. Com certeza. Então, o uso por via oral, ele tem que ser feito assim, realmente, com muito cuidado, eu acho. Com certeza. Ô, Guilherme, a gente já está indo para os 5 minutos finais e... Nossa. Passa muito rápido. Eu ficaria conversando aqui. Bom, eu vou ter aula com você, então vou ter 4 dias para ficar aprendendo com você. Passa muito rápido quando você dá aula para a gente, quando você conversa, porque o assunto é muito interessante e você é muito, muito bom para dar aula. Me passou uma pergunta aqui, que é o seguinte, a gente, não sei se você viu essa pesquisa, ela não é tão antiga assim, do uso de copaíba, foi em modelo animal, né, para tirar vício em álcool. E, enfim, deram lá água com copaíba, água sem copaíba, e aí os ratinhos foram induzidos, e daí os ratinhos que tomaram lá água com copaíba acabaram diminuindo o vício em álcool. Nessa questão justamente das adições, né, você acha que tem potencial dos óleos essenciais para trabalhar os vícios? Estou falando, bom, vícios e compulsões do modo geral, porque é uma coisa, veja assim, compulsão alimentar é uma coisa muito comum, né? Até as coisas mais severas, que são o vício em drogas de efeito, né? A mesma dinâmica, na verdade. Eu brinco que todo comportamento compulsivo, ele tem uma dinâmica muito parecida com a dependência de drogas. Então, a compulsão alimentar, a compulsão por sexo, a compulsão por jogo, né, o transtorno obsessivo compulsivo per se, ele tem uma patofisiologia muito parecida com a dependência de drogas. Então, assim, na verdade, o que acontece? Eu não acho que a aromaterapia sozinha seja suficiente para tratar esses quadros tão graves que são os quadros compulsivos. Por outro lado, eu acredito muito no potencial da aromaterapia, principalmente de alguns óleos, como tratamento coadjuvante ao tratamento multimodal que é necessário nesses transtornos. Então, o que eu quero dizer multimodal? Eu quero dizer terapia, eu quero dizer uso de alopáticos, de psicofármacos, e aí toda outra forma que a gente tem já meio que uma comprovação que funciona, como, por exemplo, a acupuntura, e aí eu acho que a aromaterapia, ela entra a agregar, sim. Na questão do óleo essencial de copaíba, farmacologicamente falando, tem todo sentido da copaíba fazer efeito
tanto no quadro tanto nesse modelo de dependência com álcool, eu acredito que ele faria efeito em outro modelo, para outras drogas. Por quê? Porque a copaína ela é muito rica em beta-cariofileno. E o beta-cariofileno, ele tem um mecanismo de ação farmacológica de ser agonista, ou seja, ele estimula um tipo de receptor canabinoide que está no cérebro, que é o receptor CB2. Esse receptor CB2, ele é expresso muito pouco no cérebro, mas só que no desenvolvimento de algumas psicopatologias, entre elas ansiedade, depressão, etc., o cérebro começa a expressar uma quantidade muito grande desse receptor. E se acredita que esse aumento na expressão desse receptor seja um mecanismo compensatório do organismo para tentar o quê? Diminuir essa alteração que está acontecendo da doença. Pois bem, esse beta-cariofileno, ele estimula o receptor CB2. Então, em teoria, ele estaria potencializando essa resposta que o organismo mesmo está dando para tentar fazer a homeostasia, né? Então, embora existam poucos estudos da copaíba na esfera da emocionalidade, eu, particularmente, eu vejo a copaíba com um óleo extremamente calmante e extremamente confortante. E a partir do momento que existe essa interação muito grande com o CB2, eu acredito muito no potencial ansiolítico e antidepressivo da copaíba. E quando a gente trabalha nas questões das dependências per se, a dependência ela nunca está sozinha. Então, por isso que assim, não tem uma receita de bolo para tratar o dependente, você tem que ver o que está por trás dessa dependência. Então, a dependência sempre traz consigo alguma outra comorbidade. E aí, cada paciente tem uma comorbidade mais importante que outra. Então, tem muitos dependentes químicos que têm uma comorbidade de ansiedade importante. Então, você não trata só dependência química, você tem que tratar essa ansiedade de base para ter um prognóstico melhor, um desfecho melhor. Por outro lado, tem outros pacientes que têm quadro depressivo importante por trás dessa dependência. Então, você tem que tratar junto essa dependência, junto com a depressão, para ter um prognóstico melhor. Então, eu acredito muito na copaíba e eu acredito muito em óleos essenciais que têm um mecanismo de ação serotonérgica, porque você estimular o sistema serotonérgico, você faz um efeito antidepressivo e um efeito ansiolítico. Uhum. Maravilha. Ô, Guilherme, deixa eu passar uma pergunta aqui, que essa eu acho que é interessante, é uma pergunta da Márcia Andaluza. Não sei se você conhece uma teoria, não é uma teoria, é um modo de ensinar as propriedades farmacológicas dos óleos essenciais pelos grupos funcionais químicos que são mais majoritários dentro daquele óleo. E parece que há uma certa generalização no ensino das propriedades terapêuticas dos óleos, simplesmente olhando esse excesso de determinados grupos funcionais. E isso banaliza um pouco o que a gente fala sobre os óleos essenciais. Eu sei que, por exemplo, você já falou a respeito do capim-cidreira e da Litsea cubeba, que majoritariamente contém o aldeído citral. Né? O que você poderia dizer para nós, só para a gente encerrar realmente, sobre essa generalização do estudo dos óleos simplesmente pelos grupos funcionais? Acho que foi isso que a Márcia perguntou, se eu consegui entender direito. Nossa, eu gostei muito dessa colocação da Márcia. Obrigado, Márcia, pela colocação. Eu acho assim, você fazer um inicial a partir dos componentes majoritários, eu acho que é o primeiro passo para você começar a determinar o que você vai utilizar. Porque a coisa é tão complexa que a gente tem que começar de algum lugar. Mas só que o que acontece? Ela tem toda a razão nesse sentido de banalização. De trabalhar somente com os componentes majoritários. Por quê? Porque já tem alguns estudos mostrando que a propriedade terapêutica de determinado óleo, ela não se explica pela propriedade do componente majoritário do óleo. E muitas vezes se explica ou por um componente que é minoritário, e muitas vezes não se explica nem por um componente minoritário. Ou seja, se explica pelo quê? Pela complexidade que existe do óleo essencial. Então, por exemplo, a salva esclareia. O esclareol, ele não é o componente majoritário da salva esclareia. Mas só que o esclareol, ele tem uma ação terapêutica extremamente relevante, né? Então, tamanha a potência e a importância dessa molécula, né? Então, a outra, e isso aí foi até um estudo que eu fiz na minha iniciação científica, sobre a Lipia alba, né? Os óleos essenciais de Lipia alba,
que um determinado óleo essencial, que eu não lembro qual foi o quimiotipo, que isso foi um trabalho anterior, não tinha sido meu, ele fez efeito ansiolítico, anticonvulsivante, antidepressivo, e aí quando a gente foi estudar os componentes majoritários em isolado, que era o citral, o limoneno e o mirceno, a gente não viu esse efeito. Uhum. Então, o trabalhar com óleo essencial é muito complexo. Infelizmente, a gente não tem muitos estudos científicos utilizando o óleo essencial como um todo para a gente se pautar e para a gente ter o norte. Por outro lado, a gente tem muitos estudos com componente químico isolado. Então, assim, para a gente ter um direcionamento, eu acho que vale a pena você entrar pela questão do componente químico. Mas só que a gente não pode ficar só nessa questão do componente químico, porque o óleo essencial é extremamente complexo e tem essa interação entre as moléculas do óleo essencial. Entendi. Tá ótimo, maravilha. Você lembra do Pedro que fez seu curso de cães aqui? Acho que lembro. Pedro é um fenômeno. Aí, Pedro, viu? Ele está perguntando se você acha que a copaíba pode ser legal para uma sinergia de cães com fobia extrema, trovão, chuva, fogos. Sim. Sim. Respondido, viu, Pedro? Guilherme, então olha só, você vem aqui em Curitiba em 2 finais de semana, dia 5 e 6 de maio, e depois 9 e 10 de junho. O conteúdo programático do seu curso está no site, que tem alguns alunos perguntando, no site da casamai.com.br. Vocês entram lá que tem todo o conteúdo do curso. E aí, como a gente já está encerrando, queria saber se você quer deixar algum recado para quem está assistindo a gente. O recado que eu quero deixar, assim, se vocês puderem ir nesse curso, por favor, vai. Porque não é porque a gente está preparando com todo o carinho, eu e a Maíra, mas só que é difícil você ver literatura que aborda esse tema. Na verdade, não tem um livro. Eu estou tendo bastante trabalho para fazer esse curso, porque eu estou fazendo um apanhado geral do que existe na literatura científica sobre o assunto. E se você tem medo, não, isso é extremamente complexo, não fique com medo. É justamente por causa disso que a gente fez um curso de 2 módulos. O primeiro módulo vai ser um módulo de nivelamento, no qual a gente vai ensinar como que funciona o sistema nervoso central, para aí a gente poder aprofundar e ir a fundo na questão dos óleos essenciais. Claro que no primeiro módulo, não é que não vai ter nada de óleo essencial, né, e de aromaterapia, vai. Mas só que assim, o curso ele vai ganhando consistência, ele vai ganhando profundidade com o passar das horas. Então não fique com medo se você acha que o tema é muito complexo, porque a gente vai começar bem do zero, para todo mundo ir junto e chegar num nível que eu acho que é um nível que eu esperado, vamos dizer assim. Não, e depois o que eu posso dizer para quem está assistindo é o seguinte, o Guilherme, embora ele tenha essa cara de garoto de 18 anos, ele é macaco velho, professor de acadêmicos, né? Você dá aula para o primeiro período? Não, eu dou aula para o 2º, 3º e 4º ano. Então, dá aula para molecada, então você imagina como é que ele não tem domínio de sala de aula, porque imagina você dar aula de psicofarma para um moleque de 18 anos, uma menina de 18 anos, não é fácil, né, Guilherme? Pois é, não, na verdade, assim, eu tenho 2 públicos-alvos que são estratégias diferentes. No 2º ano, o pessoal ainda está meio moleque, né? Uhum. E aí tem que ter um jogo de cintura. Aí no 4º ano, o que acontece? Eles estão mais maduros, eles têm uma carga clínica muito grande, aí o desafio é outro. Porque daí você tem que ter um conhecimento de base muito forte para poder discutir bem com eles. Então, são 2 desafios, na verdade, o 2º e o 4º ano. Mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, cancha de sala de aula e didática você tem, eu tenho certeza. Obrigado. Guilherme, você não dá esse curso online, né? O pessoal tá eu não gosto muito de curso online. Eu acho que a vivência com o professor é fundamental. E quem já assistiu o meu curso sabe disso. E concorda com o que eu estou falando. Né? As vivências que a gente tem durante o curso, as informações de rodapé que se dá num curso presencial, muitas vezes são muito mais importantes do que todo um conteúdo online. Por isso que eu acho que vale a pena o presencial, nem que a pessoa não more na cidade, mas eu acho que vale a pena um pouquinho de esforço e investimento, porque realmente o estar ali é uma coisa muito importante. Enfim, né? E outra coisa, Guilherme, esse curso ele vai ser lançado na grade do IBRA aqui em Curitiba, mas a ideia é que você também dê em outras cidades, inclusive em São Paulo, onde você mora, né?
Na verdade, a vitrine está sendo Curitiba, né? A Mayra é a vitrine, né? Uhum. Mas a ideia, de fato, esse curso ele vai meio que se espalhar, é essa a expectativa. Tem outras representantes de outras cidades, né? Por exemplo, a Kênia de Brasília já está interessada, o pessoal do Rio Grande do Sul já está interessado também, o próprio pessoal de Minas, né, o Fabiano também tem interesse, então eu acho que esse curso ele vai ser disponibilizado assim, em várias cidades no ano que vem. E aqui em São Paulo eu faço com a Sâmia, vou fazer com a Sâmia, na Baissâmia, mas só que a gente não tem a data ainda prevista. Provavelmente a gente vai fechar essa data até final de março. A gente fecha essa data de quando vai ser o curso em São Paulo. E como é que o pessoal faz para ter contato direto com você, Guilherme? Teu Face, o teu site, como é que é? Então, na verdade, o meu site está desativado. O pessoal pode me adicionar no Face, Guilherme Santos, ou então o Face da Dog Mastê, né? Dog de cachorro, Mastê de namastê, né? E também pelo e-mail. Vocês podem mandar e-mail, guilherme.vet@dogmastê.com.br. Fechou. Tá bom? Fechou, maravilha. Guilherme, obrigada então de novo. Eu que agradeço, meu anjo. Tirado essa hora e 10 minutos do seu sábado, que é o horário que você tem, um professor tem para descansar. Imagina, eu conversava sobre esse assunto contigo o dia inteiro. Que você fala, a gente vai conversando sobre esse assunto, a gente não vê o tempo passar, né? É impressionante. Então tá bom. E pessoas que estão aqui no Facebook, muito obrigada também por vocês estarem acompanhando. Tá Obrigado, vendo? pessoal. E aí, até a próxima. Beijo, Guilherme. Até. Tchau, Tchau, meu anjo. tchau. Até mais.